Boa noite. Boa noite, bem-vindas ao nosso primeiro estudo do livro Mulheres que Correm com os Lobos. É uma alegria estar aqui com vocês, com essa sala tão cheia. Tem que tirar um print disso, que lindo, nesse portal 11/11 de 2025. Nós vamos seguir juntas por muitos meses ainda, né, até o final de todos os capítulos. E vai ser muito bonito ver a transformação que todas nós vamos passar ao longo desse processo juntas, né, sendo contribuição umas para as outras, espelhando também umas às outras, né, para fazer parte de todo esse processo. É uma honra para mim reler o livro, estar me conectando a ele de capa a capa também é o meu processo de cura, né? Não tem como tocar esse livro sem ser tocada por ele, não importa o quanto vocês já tenham lido. Vocês vão ler ainda 1000 vezes ao longo da vida de vocês e sempre bate, é sempre muito forte. E a ideia agora é que a gente possa fazer um Stellar Song, eu vou compartilhar a minha tela. Então, eu vou pedir apenas que vocês, quem quiser assistir, pode ficar assistindo, né? Quem quiser fechar os olhos e entrar em estado meditativo, né? Quem quiser só relaxar profundamente, são 5 minutinhos, rapidinho a gente retorna, e aí vamos iniciar o debate. Né? Tentem trazer a consciência mesmo, relaxar o corpo, se quiser fazer um escaneamento corporal, né? Da pontinha dos pés até o topo da cabeça, então, focando na respiração, vamos trazer a presença. Esse é o momento agora da gente dar um salto quântico, aproveitando inclusive o portal, para a gente acessar o máximo de consciência, que não apenas vai trazer as respostas para a gente, mas vai trazer a coragem de fazer o que tem que ser feito, que é o mais difícil. Né? Muitas vezes a gente acaba trazendo o despertar espiritual, a própria voz de La Loba como fuga, pela falta de força de fazer o movimento. Né? E é por isso que eu quero trazer para vocês, ao final do nosso debate, a DNB como uma ferramenta para a gente trabalhar. Né? A DNB, para quem ainda não conhece, é uma ferramenta chamada Desprogramação Neurobiológica, canalizada por dois brasileiros, por um casal maravilhoso, que são queridos amigos hoje, para minha alegria e honra. São queridos amigos que hoje estão morando em Portugal, Douglas e Rodrigo. E a DNB ela é uma ferramenta terapêutica que ela trabalha tanto liberando programas mentais ou crenças, paradigmas, como você queira nomear, como também trabalha a nível energético sutil, na linha do tempo, no campo, nos chakras. Então, ela é uma energia que pode ser aplicada de muitas formas. Tem inclusive a própria mesa da DNB, a mesa radiônica da DNB. Então, a gente vai utilizar aqui a DNB por comandos hoje, também um pouquinho da energia, pelo que eu estou percebendo. Então, né, ao final, eu faço a aplicação e né, em todas nós, e aí eu vou explicar direitinho como é para quem nunca fez, tá? Para quem já fez e conhece, qualquer coisa depois coloca no grupo os feedbacks, que eu sei que a DNB já tem fãs. Então, eu vou compartilhar a minha tela. Só respirar fundo, relaxa. Eu amo, amo, né, Patrícia? Ai, que ótimo. Mas é desprogramadora também? Não, não sou desprogramadora, não. Só recebo com muito Ai, amor. que ótimo. Olá, nós somos. Bem, então, vamos lá, respira fundo, relaxa. Eu vou fechar a minha câmera, mas se alguém quiser abrir, qualquer coisa eu tô aqui, tá? Somos o Instituto Stellium e este é um dos nossos Stellaris Songs. Encontre uma posição confortável, concentre-se na sua respiração e relaxe ao som da melodia.
Se sentem bem? Conseguiram relaxar? Retornando. Vamos lá. Todo mundo bem? Quem está com a câmera fechada, desligada, só aparece na gravação quando você fala, tá certo? Então, se tiver mais à vontade em casa, não se importar de abrir, pelo menos para a gente ver, né, e poder conversar, fiquem tranquilas. Não vai aparecer na gravação. Para começar, eu queria trazer um espaço para ouvir vocês. Alguém quer comentar o que sentiu lendo o livro, antes da gente realmente abrir o livro? Quando a gente fez o último encontro, né, em que eu conversei com vocês, eu falei que tinha outra capa, né, mas eu estava em Pipa e eu não estava com ele em mãos, estava só com o Kindle. Olha como é bonita a outra capa dele. Né? Todo mundo conhece a capa vermelha, a minha já está surrada. A capa vermelha. E aí tem essa nova edição, que é capa mole, né? Não é capa rígida. E aí tem essa arte mais fofinha. Parece, fica mais, para mim, ficou mais atraente de ler. Eu achei mais bonitinho. Então, se quiserem dar de presente no Natal, A outra parece uma Bíblia, né? Essa vermelha aqui. parece algo Parece uma Bíblia. pesado, denso, Eu difícil já de gosto mais ler. dessa justamente porque ela parece mais bruxônica, a vermelha. Também. Também. Eu também me conecto mais com a vermelha. E a vermelha também tem a. Ops, me fechei aqui, desculpa. A vermelha também tem a página um pouco mais amarelada, né? E essa daqui não, ela tá bem, né, branquinha, mas também a letra é boa, o tamanho é bom e achei bem bonito. Então, se vocês quiserem dar esse livro de presente de Natal, também tem essa opção menos bruxônica. Então, vamos lá, me conta vocês, que quem leu, alguém quer comentar, qual foi a sensação, se achou difícil a leitura? Muita gente comenta que a leitura tem um nível alto, pesado. O que vocês sentiram? Quais as primeiras impressões de quem está relendo ou lendo? Posso falar? Claro. Vamos lá, então. Eu fechei minha câmera? Tá aberta e a gente não tá te vendo. Ah, é porque virou pra lá, peraí que vocês estão olhando pra porta. Como é que eu viro isso? Céus. Será que eu vou ter que voltar? Será que eu não sei? Deixa eu ver se é aqui. Veja se você. Não tô conseguindo girar Você vai tocar na imagem agora. Eu estou relendo e, assim, super me conectei com o convite. Quem me fez foi a Carol. Carol compartilhou que vocês estavam aí, né, se juntando para ler esse livro e meu coração já veio o chamado. Já é a segunda vez que eu tento ler, tô na segunda. A primeira vez que eu li, eu comecei a ler as primeiras páginas, falei, que é isso? Eu não consigo ler isso não, esse negócio é muito, muito louco. Essa mulher tá falando coisa com coisa. As primeiras páginas. Bom, passei da parte da apresentação, entrei no primeiro capítulo. Falei, isso aqui já trouxe algo diferente para mim, né? Mas eu confesso que quando eu comecei a ler, eu cheguei até a montar um grupo com algumas amigas. Mas aí foram se dispersando e eu falei, tá tudo bem. A gente conseguiu ler acho que 3 capítulos e eu li sozinha até o capítulo 4. Então, a partir disso, eu já não sei, já é mistério para mim. Hum. Não consegui completar ele, mas eu vejo que ele é realmente um processo, né? É aquele livro que eu me apaixonei, inclusive eu coloquei capinha transparente no meu. Ai, gente, vou mostrar uma coisa que eu adoro. Eu colori, tá? Não sei se vocês vão Que legal. Eu colori. E e assim, é um livro que desperta muita coisa, né? Então, eu só consegui até o capítulo 4, e é isso. E tudo bem. Esse também é um voto que vocês têm que fazer com vocês.
de irem até o final dessa vez, né? Independente do que aconteça, vai ter Réveillon, vai ter Carnaval, vai ter festa, vai ter viagem, vai ter evento, vai ter aniversário, mas vocês irem até o final do livro, né? Pelo menos dessa vez ele vai ser lido integralmente, porque é normal a gente começar a ler e quando chega num ponto um pouco mais intenso dele, a nossa mente já diz assim, ó, tá bom, já li demais, tô sem tempo, tô ocupada, não, tô tão ocupada agora, e aí manifesta vários compromissos reais que realmente sugam todo o tempo. Então, assim, honrem esse voto desse livro, não importa o que aconteça, ele é sagrado, tira um horário fixo na rotina, todos os dias, tal horário, leio. Né, 1 página, 5 páginas, 10 páginas, todo sábado de manhã eu leio por 2 horas, se quiser fazer um dia só, mas assim, tragam uma intenção genuína, porque é comum realmente parar no pedaço, no metade dele, assim. Né? Às vezes também, tudo isso também, né? Mas às vezes chega num ponto que você não quer ver. Ah, eu não quero olhar para isso, né? É esse o processo, é o processo que a gente começa a fugir, né? A fugir dele. E aí começa a manifestar várias coisas super legais que nos justificam a nossa fuga. Então, vamos olhar. Mais alguém quer compartilhar? Podemos abrir o livro? Então, vamos começar, né? Ela começa introduzindo sobre esse Cantando sobre os Ossos, né? Primeiro que esse prefácio dela, do livro, ele já é post de Instagram de 90% das pessoas, né? Então, todos nós temos anseio pelo que é selvagem. Cá estamos nós, com o nosso anseio por tudo que é selvagem. E aí ela passa, então, para essa primeira parte dos ossos e ela começa, né, nessa introdução a explicar quem ela é, a explicar como é que funciona, por que mulher selvagem, por que lobo, de onde foi que ela tirou essa paranoia, essa loucura, essa psicodelia toda, né? Por que ela colocou lobo, por que não outro bicho? Né? Por que a gente tá correndo? Né? Tem vários memes sobre isso. Ai, cansada de correr com os lobos. Né? Então, por que tem toda essa história? E aí, nessa introduçãozinha, ela conta, explica tudo isso, e é a base para entender o restante do livro. Porque ela já não explica mais em momento nenhum, ela já vai citar La Loba, e você já tem a completa compreensão psíquica do que isso tudo representa. Né? Quando ela diz que é o resgate de La Loba em qualquer outro trecho do livro, você tem que entender a profundidade disso. Porque todos os outros contos e todas as outras ferramentas arquetípicas, elas vêm para trazer uma nova profundidade à La Loba. Mas a mulher selvagem, La Loba, La Deusa, La que sabe, ela é a base de tudo. Tudo é sobre ela. Se a mulher pegou esse livro e ela leu só esse capítulo, está lido o livro todo. Porque em outro momento ela vai ser convidada e apresentada a esses outros personagens na vida dela. Mas entender a loba e absorver o que é a loba, o que é o self selvagem, o que é aquilo que te leva para o mundo, para a vida, para a força, que faz você impor limites, que faz você ranger os dentes, assim, que te leva para correr, que liberta a alma da mulher, essa é a base. O restante é só coadjuvante. Tá? Então, Eu a acho gente... que, só complementando o que você falou, são camadas, né? Como a própria história de La Loba fala que existem camadas de reconstrução, né? Desde os ossos até juntar tudo, e aí o canto, e depois aí vai soprando a vida dentro dela, que vai preenchendo com carne, com pele. E eu acho que nos outros capítulos também vão dando essas etapas a mais, com mais profundidade, né, dentro do que é La Loba, né? Então, eu acho que também é isso para complementar, né? Só que aí vem esse olhar de entender que todos os outros contos não seriam necessários se a gente realmente conseguisse de cara captar e compreender o tanto que o self selvagem em si é profundo e inato. Porque o self selvagem, ele expulsa o Barba Azul. O self selvagem, ele expulsa a família que tenta predar a nossa alma. O self selvagem, ele expõe a sexualidade livremente e tem um corpo jubiloso. O self selvagem, ele já é tudo isso. Os outros contos, eles vêm apenas para a gente tentar, sabe? É como se você se explicasse várias vezes, contar a mesma coisa de diferentes formas, mas estar no self selvagem e conectado literalmente a isso, né, ter esse self instintivo tão bem desenvolvido e nutrido, que é uma meta, né, a gente, pelo contrário, relê 1000 vezes o livro, né, em si já traz toda a verdade, né, então eis a importância de integrar essa consciência e esse poder e encontrar em vocês esse self selvagem.
né? Não é apenas estudar o livro, mas entrar numa busca mesmo, né? Nessa busca pelo selvagem, nessa busca por La Loba, nessa busca por si mesma, pelos seus próprios ossos. Então, esse é o grande ponto do livro, é a base. Que o restante do livro seja a gente pegando camadas, como a Michelle falou, mas que vocês estejam completamente famintas, enlouquecidas, assim, estejamos todas surtadas atrás de La Loba deserto adentro. E aí a gente começa nessa primeira parte, e ela vai explicando, né, alguns detalhes sobre os lobos saudáveis terem características psíquicas comuns com a mulher, e eu acho isso muito engraçado, né, porque, na verdade, a gente acaba associando essa parte do lobo selvagem de uma forma até assustadora, de uma forma que dá medo, né, como se fosse algo perigoso, e ela traz características super legais, percepção aguçada, espírito brincalhão, elevada capacidade para devoção, gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. Ó, gente. Ela tá falando da gente. Tô na página 16, no livro vermelho. Com grande preocupação com seus filhotes, seu parceiro e sua matilha. Tem experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação e uma determinação feroz e extrema coragem. Imagina colocar isso daqui na bio, assim, no currículo. Quem eu sou? Tenho percepção aguçada, espírito brincalhão, elevada capacidade para devoção. Sou gregária por natureza, curiosa, dotada de grande resistência e força. Olha só como seria. Gente, podem abrir as câmeras, são só as cabecinhas assim, ó. Tá tão bonitinho. Podem abrir os microfones, quer dizer. Então, são duas espécies que foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que seus detratores. Feminino, né? Sendo silenciado durante tanto tempo. Eu estava conversando com uma deusa no atendimento, e às vezes a gente tem tanto medo do self selvagem, ou de ser selvagem, de parecer selvagem, que a gente se torna selvagem. E não selvagem no sentido de livre, mas selvagem no sentido de agressiva, porque o sistema e a sociedade vai mutilando tanto os nossos ossos, que levam a gente a um extremo psíquico tão doloroso, que a gente entra no modo ataque, né, no modo grito, no modo tolerância zero, TPM, surto, medicação, e aí dopa e volta, e a gente tenta silenciar essa força, que às vezes a gente se torna selvagem mesmo. E nem é pela liberdade. Existe uma diferença entre ser selvagem e ser arisca, né? Só que o que leva a gente para esse lugar de estar selvagem sem estar selvagem livre, né, estar selvagem no pior sentido da palavra, que é o que a gente teme, né, que muita mulher fala, é o self selvagem, mulher selvagem, não, até tem um trecho do livro que ela fala, né, você não vai deixar suas unhas crescerem e ficarem enegrecidas, não é nesse sentido, é no sentido de você resgatar a sua força e a sua liberdade e dizer não porque é não e sim porque é sim, ser indomesticável. Eu acho que a parte mais frustrante é quando a gente tem que ficar se justificando. Por exemplo, eu que tenho convivência com marido, com filha, parece que qualquer situação na qual eu coloco esse lado um pouco mais feroz, um pouco mais selvagem, nesse sentido que você falou, que parece que está sendo agressivo, ou talvez violento, enfim, eu preciso ficar me justificando o tempo inteiro de por que eu estou agindo dessa forma. E parece que é uma coisa tão óbvia, né, naquela situação, naquele contexto, e aí, de repente, começam a questionar, mas por que você está falando desse tom? Por que você está agindo desse jeito? Por que estão me colocando, me condicionando neste cenário? Eu só queria estar branda e tranquila, correndo pelo campo, mas eu tenho que ficar aqui nesse movimento que parece que coloca a gente mesmo, né? Não parece que é uma coisa natural. Esse selvagem que vai nesse lugar do agressivo, né? Que a voz tem que ser sempre imposta para ser ouvida, para impor respeito, para abrir caminho.
que você precisa sempre estar com uma postura muito, assim, imponente para que te respeitem. E às vezes você só quer estar, né? Você só quer falar, você só quer ser, sem precisar de ficar com essa expressão de intensa, sabe, o tempo inteiro, assim. Isso é muito desgastante, né? Eu acho que é muito exaustivo também, na maioria das vezes. Então, eu achei esse selvagem aqui muito mais interessante do que É, esse que a gente acaba sendo compelido na rotina, né? Cristiana falou a sensação de como é? Quero te abrir aqui. A sensação de aprisionamento gera essa fúria, exato, né? A gente tem esse peso acontecendo. E é importante também trazer essa consciência de que quanto mais a gente está no self selvagem, mais a gente está tranquilo e em paz, viu? Exatamente. conta... Uma das últimas relações que eu saí porque a gente estava tendo uma discussão e eu me peguei elevando a voz, gritando, estressada. E depois de um tempo eu refleti e falei, cara, eu não quero mais essa relação. E eu terminei falando que eu estava encerrando a relação, porque se eu estava precisando chegar nesse lugar de me alterar para poder ser ouvida, é porque eu já não estava podendo, eu já não estava sendo validada, eu já não estava sendo ouvida. Então, para mim, é quando eu tenho esses discernimentos que eu mais me sinto conectada com o meu selvagem, com o meu livre, porque eu sou naturalmente calma. Então, onde eu posso estar naturalmente calma, eu estou conectada comigo. Onde eu preciso me alterar, eu já estou perdendo essa conexão. Então, já é algo que me repele. Pode falar, Deusa. Boa noite. O selvagem me toca na sexualidade, né? Porque é assim, dependendo da situação, é como se a intensidade fosse como acho que Elora falou, né? Elora, o adjetivo intensidade fosse negativo, né? Ou se a gente fosse louca, ou se você quiser gritar, se você quiser, entendeu? Nas suas expressões e momentos assim de entrega do corpo, né? Tem uma coisa do controle, senão você é eu não sei, aqui eu né, resido no lugar, eu não posso falar muito palavrão, eu sou tida sempre como uma pessoa que, né, tem segue um exterior, uma caixa esquisita, né? Ou é louca, ou é intensa, ou é rapariga, né? E tudo bem com as profissionais do sexo, mas é sobre como eu sou vista, porque eu expresso a minha espontaneidade e aí essas questões nessa linha. Porque tudo meio que quer colocar a gente numa caixinha, né, da domesticação, da educadinha, da que não fala alto, da boazinha, né, da que tá. E quando você quer se expor e você fala, né, coloca a sua essência para fora, quem você é, porque aí a gente foi condicionada a estar só na educadinha, na boazinha, isso assusta e isso é colocado, é visto como agressividade, como, né, loucura. E aí realmente a gente entra nesse lugar de ter que se explicar por que que você está precisando, né, falar, porque você só está se expressando às vezes como é a sua essência, mas a gente foi tão educada a ser contida nessa caixinha bonitinha, de boazinha, de quietinha, de fala baixo, que quando a gente precisa realmente botar esse self selvagem para fora, a gente é vista como louca, né? Como surtada, como tá fora de si. Mas é também ter esse olhar que muitas mulheres eram vistas como histéricas, exato. Só que aí é que tá. O self selvagem não é gritar, não é impor limites, não é, sabe, ser furiosa. Isso é exatamente a negação do self selvagem. Porque quando a gente não está no self, quando a gente não está completamente desperta, consciente, viva, visceral, a gente vai começando a querer justificar e querer explicar e querer que as pessoas entendam e querer que as pessoas não vejam que não foi isso que eu quis dizer, não foi isso que eu falei, não é desse jeito que é. E isso tudo é que vai levando ao que chamavam de histeria, ao surto. Né? E aí parece que é quando você estoura, é o momento em que você impôs limites e você agora está selvagem, que agora o La Loba veio. Não, gente, La Loba é paz. La Loba é olhar para a pessoa e dizer não e continuar fazendo seu tricô ali de boaça. Se ela vai achar que sim, se ela vai achar que não, se ela vai achar que você presta, se ela vai achar que você é louca,
não é sobre você. Então, quanto mais você está em La Loba, mais os outros não importam tanto. Mas ninguém tira sua paz, ninguém lhe leva ao seu limite, porque o seu limite, ele é criado por você, e você só vai atravessar o deserto psíquico por um bom motivo, não é para agradar seu ninguém. Quando a gente fala desse arquétipo de La Loba, eu gosto muito de trazer uma representação de uma abuelita, né? Imagina as tribos realmente ali, né, da América Central. Imagina aquela senhorinha de quadris largos, provavelmente baixinha, e ela manda na tribo toda, sem alterar a voz. Eu gosto muito de trazer a imagem mental de vocês visualizarem aquela senhora extremamente poderosa, que já pariu muitas crianças, que todos respeitam e ouvem. Tem várias crianças pequenas brincando, bagunçando, fazendo zoada nos pés dela, aos pés dela ali, e no mesmo momento chegam guerreiros e a reverenciam e pedem permissão para falar. Ao mesmo tempo, ela é assustadoramente respeitada e docemente acolhedora, sem esforço. Todo esforço que a gente faz, quando a gente está tentando, quando está pesado, não é La Loba trazendo a nossa força e a nossa essência e a gente dominando o mundo. É dor. Isso é E, dor. e você trouxe essa imagem assim que retrata muito bem na luva, né? E às vezes você não precisa nem falar, né? Porque aqui a gente trouxe aspectos, eu tô gritando, cara, um olhar, acabou a conversa. Simples assim. Isso também é entrar no seu self, é se conectar com La Luba. E lembrar que somos muito mais do que o nosso olhar. Estar nesse self instintivo, estar conectado à sua essência, estar conectado às suas verdades mais profundas, cria um pulso energético ao seu redor, meu amor. Você nem fala e nem olha. Às vezes você não precisa nem se expressar, né? Você simplesmente se retirar do ambiente, porque eu não vou nem me expressar aqui. Eu tô tão tranquila do que eu tô fazendo, eu vou só me retirar, vou nem perder meu tempo. Não é evitar confusão, não, muito pelo contrário. Na hora que essa boela ela levanta, o chão treme. Não tem isso. Na hora que essa boela ela fica de pé, acabou. A criançada para de correr na hora, já se esconde todo mundo. Então, não é fugir, não é dizer, eu estou no meu centro, não vou falar com ninguém. Não, gente, não é desse lugar. Mas é de um lugar de vocês entenderem que quanto mais vocês sentam na fogueira, cantam os seus ossos psíquicos, os seus amores, aquilo que faz a sua alma viver, aquilo que faz você se sentir fodona, que faz você se sentir radiante, brilhante, dona do mundo todo. Quanto mais você está nessa energia, mais paz você sente. E mais inabalável você se torna. E esse é o grande problema. Como é que o sistema domina e subjuga uma mulher dessa? Como é que ele faz ela fazer um monte de cirurgia plástica, se ela está completamente satisfeita com o corpo dela? Como é que ele faz ela se entupir de medicamento? Como é que ela faz ela caber e se manter sustentando um relacionamento abusivo? Se ela olha para ele e vê de longe o brilho da barba azul? Esse estado psíquico, ele é inabalável e ele é incorruptível. E é o problema. Porque se todo mundo ficar assim, o sistema rui. Quem é que vai manter o padrão de consumismo? Quem é que vai manter as mulheres aprisionadas? Quem é que vai manter os lares de homens inúteis? E hoje em dia eu vejo até muitos sistemas jogando um jogo de colocar o feminino como algo só sutil, né? Não existe se você se impõe, hoje em dia até isso é taxado, se você se impõe minimamente, isso é taxado como excesso de energia masculina. É só uma mulher se impondo. Não tem nada de excesso ali. É só uma mulher na plenitude dela, de que eu me imponho, eu me garanto, eu sei o que eu quero. E não, você não está sendo sutil. Então tem alguma coisa errada com essa energia. E não, você está sendo o real feminino, que é aquele que se impõe, que é aquele que sabe quem é, que é aquele que é. Se a gente for olhar na natureza, muitas das fêmeas são as dominantes, são as que caçam, são as que lideram. Porque é da fêmea essa imposição, né? O ser para si. É porque o sistema, ele vai sempre tentar corromper. Quando a gente está na busca por La Loba, a gente está num momento muito confuso.
Está no deserto psíquico. Está tudo muito misturado, a gente não sabe direito quais são os ossos, o que é importante, o que a gente faz, o que ama. Tem ossos, às vezes, que a gente nem descobriu ainda que tinha, e a gente já tinha perdido. Tem uns ossos preciosos, assim, ocultos, misteriosos, mágicos, que a gente vai descobrindo depois. Caramba, descobri que eu amo dançar, descobri que eu amo... Eu, Aline, descobri que eu amo bordar. Vim bordar faz um mês. Então, tem uns ossos que a gente vai descobrindo no caminho. Então, assim, o sistema ele vai sempre tentar corromper esse momento em que a mulher está confusa. A energia feminina, yin yang, feminino masculino, não é gênero e não é feminilidade. Feminilidade é uma construção sociocultural. Então, feminilidade para o Brasil é uma coisa, feminilidade na Coreia é outra. Feminilidade na Ucrânia é outra coisa. Então, estar feminina, vamos para a Tailândia. Tipo, o estar feminina, né, a parte da feminilidade, ela é sociocultural. Então, a gente tem que ir tirando essas confusões, porque a gente fica vulnerável e o sistema se apodera, distorce as palavras e joga você para o mesmo lugar. Que é, de outra forma, não, você é livre, você escolhe nutrir a sua energia feminina, desde que você continue quieta, calada e submissa. Não é mais o sistema, agora você é livre, é você que escolhe. Não, tá corrompido. Tá distorcido. Então, assim, não é. Quando eu vejo esses posts de Instagram falando isso, ai, você não está namorando porque você tem energia masculina. Nossa, gente, minha laloba rosna. Nossa, eu tenho um negócio por dentro. Eu literalmente rosno. Eu chego a fazer Nossa! E geralmente é uma mulher falando isso, né? Alguém tá levantando a mão, pode falar. Luana? Não tô te ouvindo. Fala. Gente, só eu não tô ouvindo a Luana? Ninguém tá ouvindo. Eu não tô ouvindo também, não. Tá. Então, acho que eu vou pegar um fone. Né? Então, mantendo o link, tá, Luana? Depois você volta nesse link. Mas seguindo o livro, né? Ela traz também, nessa parte da introdução, deixa eu ver. Ah, outra coisa muito importante que ela traz aqui. A psicologia tradicional, na página 18, é muitas vezes lacônica ou totalmente omissa quanto a questões mais profundas e importantes para as mulheres. O aspecto arquetípico, o intuitivo, sexual, o cíclico, as idades, o jeito de ser mulher, a sabedoria da mulher e seu fogo criador. Né, no Encontro à Lua, eu coloquei no grupo, vocês estão todas lá, né? Para as mulheres expressarem o que estavam sentindo agora, porque o tema que eu vi no pêndulo que não estava ressonante, o tema que eu tinha planejado. Então, eu coloquei para a gente conversar, né, e ver os temas, e vieram questões que todas permeiam, na verdade, um grande fio, que é se conectar ao fluxo, que é se conectar ao self selvagem. Confiar no dinheiro, na capacidade de produzir, né, questões com a idade. Então, quando a gente vai para a parte psicológica, fazer uma abordagem psicológica, né, seja de qualquer filosofia, né, que tenha, né, psicanálise junguiana, o que seja, sem considerar a nossa parte cíclica, é ignorar quase tudo. É não olhar uma mulher, é pegar o padrão de análise masculino, como tudo que existe, né, e enfiar na gente goela abaixo. Não considerar as nossas emoções cíclicas, não considerar o aspecto arquetípico e intuitivo da mulher. Na análise psicológica, não considerar o jeito de ser mulher, a sabedoria, não considerar o poder criativo feminino e querer que você entre e saia de uma sala sem estar explorando tudo isso, é o que fez Clarissa criar esse livro. Clarissa fez esse livro por causa desses fragmentos que são importantes observar. Então, para quem faz terapia tradicional, né, ou terapia holística que seja, tem que estar lendo esse livro e olhando também, trabalhando com profissionais que, ao atenderem mulheres, observam a ciclicidade do feminino. Observam o self instintivo. São séculos, é muito forte o nosso silenciamento. Não é sobre o problema no seu chefe, não é só sobre o seu relacionamento, que você vai passar uma hora lá tagarelando sobre o seu namorado. Existe toda uma parte histórica muito dolorosa que tem que ser considerada. Ancestral. De exemplos e exemplos e exemplos que fomos vistas.
Então, muito cuidado, porque eu já atendi muitas deusas que estavam vindo de terapeutas, e às vezes até renomados, e muitas vezes homens. Vou nem entrar em detalhes. Então, agora consegue, Luana? Ai, que dó, não. Não. Quer sair e entrar de novo? Entrar pelo celular? Não, tem que falar, porque a gente é contra, estamos trabalhando a expressão da voz aqui. Você ficar sem conseguir se expressar, esse programa atualiza esse bloqueio. Então, trazer também esse olhar. Entrou pelo celular, pronto. Tá, eu acho que agora vai. Agora vai. Bom dia, todo mundo. O que eu ia falar é que, assim, eu viajo muito, né? Eu já viajei para muitos países e uma coisa que eu sempre percebi é como isso muda culturalmente, só que também volta muito ao algo ligado, tipo assim, aos velhos tempos, às tradições, porque eu sou de Uberlândia, de Minas Gerais, e lá é um lugar que eu sinto que tem muito relacionamento tóxico, tipo, muitas pessoas que naquela mentalidade de, tipo, se é meu namorado não pode ter amiga mulher, se é minha namorada não pode ter amigo homem, essas coisas. Aí quando eu saí de lá, meio que muitas partes que eu fui quebrou muito isso e eu saí de lá com 18 anos, que foi mudando muito minha visão de relacionamento, minha visão de tudo, o que para mim foi algo tipo transformador, porque eu sempre tive uma coisa meio que tipo, se for para namorar assim, eu não vou nem namorar, se for para ter algo dessa forma me prendendo, porque é uma prisão, né, querendo ou não. Eu nem vou ter uma relação. E eu falava isso com minhas amigas, elas ficavam meio que tipo, meu Deus, você como, né? E quando eu saí de lá, eu fui vendo outras realidades, mas meio que quando eu comecei a viajar para países que são mais pobres assim que o Brasil, tipo Equador, tipo Filipinas, eu senti muito, muito forte essa coisa de mulher tem que se comportar dessa forma, porque senão um homem não vai querer. E quando eu estava em algum relacionamento, tipo assim, quando eu estou em um relacionamento com alguém, e sempre perguntando quando vocês vão ter filho, quando isso vai acontecer, e umas coisas assim, eu ficava tipo, meu Deus. E, assim, é meio que isso, que tipo assim, eu acho que também está muito ligado ao poder que dão as mulheres de conseguir estudar, de conseguir abrir um pouco a cabeça, assim, de, tipo, conseguir ler um livro assim, porque é um livro difícil. Então, tipo assim, conseguir realmente ter a palavra, né? Conseguir falar o que sente, para conseguir refletir sobre isso. E não estar, tipo, presa nessa, não sei, é tipo uma bolha, né? Numa bolha que você se encontra e que você não consegue sair porque você não conhece nada além disso. Então, eu acho muito interessante sei lá, esse de viajar e poder ver tanta diferença, assim, conversar com tanta gente diferente e ficar meio que, tipo, gente, ainda é assim em tantos lugares, e eu pensava que era, tipo, só em Uberlândia. Mas é isso. Perfeito, concordo. É importante a gente trazer, ela fala muito no livro, né, sobre o termo iniciação, que a mulher iniciada é a mulher que começa a ter esse conhecimento, que começa a questionar a realidade, né, que começa a questionar o sistema, a querer algo mais, né, uma vez que as mulheres a tenham perdido e tenham recuperado, elas lutarão com garra para mantê-la, pois com ela suas vidas criativas florescem. Os relacionamentos adquirem significado, profundidade e saúde. Então, quando a mulher ela toca em La Loba e ela tem o primeiro contato, ela passa a buscar a iniciação, né, e a buscar essa nova visão. Só que aí é que tá. Quantas mulheres conseguem acessar esse nível dentro de um sistema tão opressor? Financeiramente, energeticamente, né, psicologicamente, em que a gente tem a opressão dentro da estrutura que deveria nos fortalecer, que é a nossa família, que muitas vezes é uma opressão materna. Ela fala que La Loba, ela é o arquétipo da mulher selvagem, envolve o ser alfa matrilinear
Então, nós deveríamos ser iniciadas pela força materna de quem veio antes. Alfa, né, que é um termo psicossocial de poder, né, daquele ser mais poderoso. E matrilinear, porque deveria ser passado das nossas mães, entre as mulheres, trazer de volta o nosso poder. E não é o que acontece. Muitas vezes, o maior sofrimento de uma mulher vem da estrutura materna. Eu venho de uma família matriarcal e é uma das principais barreiras que eu enfrento. Então, assim, não tem isso, né? Não tem esse lugar da gente poder, né, entrar num estado mais profundo. Então, o que acontece? Né, tem um trecho do livro de T. Harv Eker, fazendo um paralelo, que ele diz assim, se você está tendo acesso a esse livro, se você tem a responsabilidade de aplicar o que você aprender nesse livro, porque a maioria das pessoas não terá acesso a ele. E eu acho que essa expressão dele traz muito para o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Se esse livro te escolheu, e ele veio parar na sua mão, e você está nesse momento, nesse estudo, você tem a responsabilidade de propagar esse conhecimento e sair cutucando qualquer mulher que você encontrar pela frente. Porque em algum momento, ela vai dar um bom dia para a Loba. A quantidade de mulheres que ainda não estão iniciadas, minha gente, é grande demais. Eu acho que, inclusive, as nossas ancestrais, né? Porque eu percebo muito esse movimento de quanto mais eu desperto e destravo chavinhas, eu vejo a vida da minha mãe mudando, a mentalidade da minha mãe mudando, não só a minha. Então, eu acho que a gente fazer essa iniciação não é nem só para a gente e as outras mulheres ao redor, até para nossa ancestral que não conseguiu romper essa barreira do sistema. E vem também esse olhar de que muitas vezes você vai fazer um movimento para mudar a sua vida, levar uma vida autêntica, ter um relacionamento incrível ou não, ter filhos ou não, e isso vai chocar, principalmente, a sua ancestralidade. A primeira pessoa que vai soltar é sua mãe. É sua tia, é sua avó, é sua irmã mais velha, todas as mulheres da família, as mulheres mais próximas, as mulheres que deveriam ser a sua rede de apoio e crescimento, que deveriam ser pulso umas para as outras, vão ser as primeiras a entrar em colapso. Então, estejam completamente conscientes disso. Tem um trecho que ela fala, né, que ela tem um sonho sobre as contadoras de histórias em que elas estão nos ombros uma das outras. Vocês lembram desse trecho? Que ela diz, né, que ela sonha que está nos ombros de uma senhorinha, e ela diz, não, venha você, e a senhorinha diz, não, é assim que tem que ser. E aí ela vê que ela está no ombro de outra senhorinha, assim sucessivamente. Porque é assim que nós deveríamos ser. Mas nós estamos ainda desorganizadas, e a nossa desorganização é usada contra nós. Sem o apoio da sua família, você vai desistir dos seus sonhos. Aquele chamado da alma, aquela voz de Laloba que sussurra dizendo que esse relacionamento não presta, faz você ficar no relacionamento. Faz você fazer o que não é responsabilidade sua e resolver os problemas de todas as suas irmãs. Resolver o problema do marido da tia, que é primo de não sei quem, e tá você lá. A solucionadora. Tão poderosa. Tudo resolve. Então, né, vamos trazer essa força aqui, não vamos encontrar, né, esse é o bom do grupo, né, o grupo, nós somos as mulheres que estão umas sobre os ombros das outras. Então, o apoio que a gente vai encontrar nos próximos meses para fazer as mudanças que serão feitas na vida de cada uma, a gente vai encontrar no grupo esse apoio, porque provavelmente fora, a gente vai só fazer barulho. E vai ser muito, viu? Que queime. A gente vai fazer barulho. Adorei, Aline. Que queime, que queime. Eu tenho isso, de volta e meia eu mando queimar as coisas, o universo que queime. Que queime. Prepara. Quero ver quem é que vai ficar no Brasil, quem é que vai para fora. Vai cada uma pegar a sua vassoura. Sai todo mundo, cada um segue o seu destino. Certo? Mas alguém quer falar sobre essa parte? Acho que só comentar que você falou alguma coisa assim sobre você assumir a responsabilidade de outras pessoas, né, de família, etc. Recente passei por uma situação assim de saúde em casa
E eu me vi no lugar da pessoa responsável por cuidar de tudo, né? E eu sou a caçula da casa. Então eu falei, tá meio errado isso, né? Eu sou a mais nova, eu que tô cuidando de tudo e tal. Então foi uma responsabilidade, assim, muito grande, do tipo, vai lá, liga e marca o exame, agora você tem que saber qual que é o melhor lugar, interpreta aí o exame, não sei o quê. Então, assim, foram coisas de uma responsabilidade tão grande que eu falei, cara, não tô aguentar, beleza, vou indo até aqui. Aí teve um dia que eu cheguei pra minha irmã, que é mais velha do que eu sou caçula, né? Ela é 15 anos mais velha do que eu. Falei assim, cara, eu vou surtar daqui a alguns segundos e eu não vou dar conta de dar continuidade nisso. E eu preciso que você assuma essa responsabilidade por mim ou comigo. Então, foi um momento que. Mas também disso de não falar, né? Eu tava lá fazendo tudo, tava todo mundo, beleza, ela tá aguentando, não sei o quê. Eu não tinha expressado que eu tava a ponto de surtar. E foi quando eu falei isso que aí eu tive atenção e ajuda de todos os outros, né? Mas enquanto eu não consegui me expressar que aquilo tava me matando, que eu só tava fazendo uma pose de super mulher maravilha, que eu consegui de fato ter ali ajuda e soltar tudo aquilo que estava preso dentro de mim, tentando me responsabilizar por tudo, né? Que forte, Dalis, realmente. E que parabéns, parabéns por você conseguir expressar e comunicar, né? Vamos reconhecer também os nossos pequenos avanços. A gente não vai invadir o deserto assim do nada, encontrar lá lobo, tô com pressa, bora. A gente vai dar uma perambulada grande pelo deserto ainda. Então, parabéns mesmo, né? De ver, dizer, pera, por que eu tô aguentando, né? Por que eu tô. Calma, muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Né? Então, parabéns, isso já é muito importante. A gente também tem que estar reconhecendo os nossos grandes, pequenos avanços. E acho que é até a dificuldade de reconhecer, né? Porque toda vez que a minha terapeuta me dava parabéns por isso, ela falava: você é foda, você aguentou tudo isso. Eu, não, mas só fiz o que eu precisava fazer, era isso que eu precisava fazer. E eu não conseguia reconhecer que de fato eu tinha sido essa pessoa, né? Então, até isso a gente aprende. Reconhecer os nossos momentos de imensa força também. Vão existir situações em que a gente vai conseguir fazer só o que a gente gostaria de fazer? Não, né? Vão ter situações em que a gente vai ter que lidar, né, com o mundo interno e o mundo externo, mas sem nunca perder o fio, né, sem nunca sair dessa conexão. E esse é o grande desafio, né, da gente conseguir manter essa conexão. E uma coisa que eu sempre falo nos atendimentos, o campo se reorganiza. Gente, coloquem num post-it, integrem essa frase. O campo se reorganiza. O campo sistêmico não fica vulnerável, fragilizado, sofrendo, em trauma e choque, porque você simplesmente pegou sua vida e foi tomar conta dela. A vida é sua, o campo sistêmico familiar espera que você pegue sua vida e tome posse dela. Então, o campo se reorganiza. Como eu falei da nossa estrutura matriarcal, né? E aí eu vou citar minha irmã que está aqui. Minha irmã deu uma mudada na vida dela. Nossa, que a nossa família surtou demais da conta. Quando ela teve uma filha e ela viu que, né, alguns padrões estavam tendendo a se repetir. Minha irmã rosnou fácil para todo mundo. Tudo bem, Deusa. É uma honra ter você aqui. Obrigada por ter compartilhado, Shelley. E minha irmã rosnou fácil para todo mundo. E hoje em dia todo mundo entende. Ninguém insiste. Todo mundo é maravilhoso. Todo mundo. O campo se reorganizou plenamente. E o padrão foi rompido e finalizado. Então, o campo se reorganiza. Parece que só tem você, que só você faz, que se você não fizer, ninguém faz. Não é não, viu? Dê um baixo, vai tomar conta da sua vida, que você vê que no instante todo mundo dá um jeito. Ah, mas eu não sei como faz. Ó, você vê neguinho aprendendo, você vê o outro começando a dirigir, você vê não sei quem arrumando emprego. Na hora que você para de ser a provedora, protetora, fazedora, no instante a galera aprende. Ó, a gente tá aprendendo a cozinhar. Aí o campo se reorganiza. Não, sabe, não se deem tanta importância. Vocês são livres. O campo ele vai continuar funcionando sem vocês. Peguem suas vidas e vão viver. Nem duvidem disso. Porque se você não faz isso, é como ela fala no livro, né? Quais os sintomas de um relacionamento interrompido com a força selvagem, né, da psique. Eu só lembro daquele meme da Jornal Nacional que ela fica xoxa, capenga. Vocês já viram?
É, né? Aqui, os sintomas de que você está com um relacionamento interrompido. Sensações de extraordinária aridez, fadiga, página 24. Fragilidade, depressão, confusão, estar amordaçada, calada à força, desestimulada, assustada, deficiente ou fraca, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão. E ela vai esculhambando, né? Sem inspiração, sem ânimo, sem significado, envergonhada, com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem criatividade, reprimida, transtornada. Sentir-se impotente, insegura, hesitante, bloqueada, incapaz de realizações, entregando a própria criatividade para os outros, escolhendo parceiros, empregos, amizades que lhe esgotam a energia, sofrendo por viver em desacordo com os próprios ciclos, né, internos e externos, super protetora de si mesma, inerte, inconstante, vacilante, incapaz de regular a própria marcha ou de fixar limites. Eu vou nem ler o resto. Então, assim, ó, olha aí os sintomas do que acontece quando a gente não está conectado ao self selvagem. Qualquer identificação? Não é mera coincidência. Agente terapia. Stellium. Página 24. Da capa vermelha. Então, ela dá logo uma esculhambada logo para dizer, querida, eu não sei se eu estou em conexão com o meu self selvagem. Aí ela mete, descreve você inteira. Aí você... Hã? Não gostei desse livro, não tô entendendo nada. Aí fecha. Então, né? Aí ela diz o quê? O contrário. Já uma mulher saudável, na página seguinte, assemelha-se a um lobo. Robusta, plena, com grande força vital, que dá a vida, que tem consciência do seu território, engenhosa, leal e gosta de perambular. Então, ela já traz outra força. Ela traz outras perguntas importantes no final dessa parte, né? De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? O que é a mulher selvagem, então? Onde vive a mulher selvagem? E aí são partes, né, interessantes na leitura. Alguém quer comentar? Eu tô me sentindo xoxa e manca depois dessa descrição. Para completar a descrição, eu tô me sentindo xoxa e manca. Porque tô catando os ossos do meu último surto recentemente. Ainda tô catando osso para tudo que é lado para ver se eu canto para eu e La Loba tentando cantar para juntar um cadinho de sanidade mental aí, tu sai e me descreve desse jeito, realmente fica difícil. É a verdade. Né? Ela vai trazendo ali a perfeita descrição de todas nós quando estamos afastadas, porque a gente vai ficando esgotada, exausta, medicada. Que é um negócio prático, né? A medicação. Pega uma mulher, quando ela está totalmente no limite dela, quase esgotada, depois de tantas pessoas invadirem, ultrapassarem, sugarem, drenarem, o sistema vai e medica. E aí ela faz o quê? O que o sistema diz? Se você é mulher e toma remédio, você perdeu o valor de mercado. Ai, que ódio. Né? Então ainda vai, tipo, você não pode nem surtar, nem se dar o direito de dar uma surtada, né? Para aguentar esse sistema terrível. Vivi isso em 2022, doeu aqui. É complicado, né? Então vamos resgatando o self selvagem, vamos se conectando à La Loba, ficando mais forte, né? Ela traz também o poder dos contos, né? Por que que ela traz contos? Meu Deus. Por que ela traz contos? Bem-vinda. Por que ela traz contos, né? E explicando a importância do conto, né? A força simbólica, o quanto os contos foram deturpados ao longo do tempo, o quanto todas nós somos contadoras quando a gente se conecta, né? Nós perdemos a arte de contar histórias. Quantas de nós consegue pegar um grupo de criança pequena aqui e dizer, vou contar uma história para vocês, sentar tudinho e começar a inventar? A gente vai perdendo a nossa força criativa, né? Era uma vez, uma princesa, e começar a inventar. Então, todas nós somos contadoras de histórias, né? E ela fala de uma forma muito ritualística no final do capítulo que, né, um dos estilos mais antigos do relato, que muito intriga, é o estado de transe apaixonado, na qual a contadora pressente a plateia, seja ela composta de um indivíduo ou de muitos, e entra no universo entre os universos, no qual uma história é atraída para a contadora em transe e transmitida através dela. É a contadora de histórias propiciando o fazer-se da alma.
Isso é uma coisa tão vó, né? Chegar e contar uma história, eu tenho uma avó contadora, meu. Chegar e contar uma história, inventar uma coisa assim, que no final a gente aprende algo e fica meio assustada e para de fazer. Minha avó sempre foi muito criativa, inventaria várias histórias ela inventava. Foi não, minha gente, eu tenho uns 4. Minha avó é muito criativa. Ela inventava várias coisas quando a gente era criança. Então, assim, vamos resgatar essa força também, se permitir escrever poemas, poesias, não só no diário sobre o seu dia, mas de criar algo. Às vezes a gente está precisando escrever uma história, um poema, um romance, uma poesia, sabe, um texto. Não é para ser bonito, belo e singelo. Às vezes é para ser verdadeiro, profundo, agressivo. Vamos retomar a nossa alma contadora também. E aí, passando para o capítulo realmente de La Loba, né, ela diz para encontrar a mulher selvagem. Para nós, a questão é simples. Sem nós, a mulher selvagem morre. Sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir. Então, é um mergulhar que a gente vai estar sempre fazendo e retornando ao mundo externo. E aí ela passa, então, para o capítulo em si, La Loba, a mulher lobo. Mas alguém quer falar sobre essa introdução ou a gente pode falar de La Loba diretamente? Posso seguir? E aí ela traz, então, essa parte de La Loba, né? Para promover nosso relacionamento com a natureza instintiva, página 39. Seria de grande ajuda se compreendêssemos as histórias como se estivéssemos dentro delas, em vez de as encararmos como se elas fossem alheias a nós. Então, eu quero trazer esse convite para vocês daqui para frente também. Cada vez que a gente for ler o conto e estudar os contos, olhem realmente como se vocês estivessem no conto. Como se esse conto fizesse parte da sua vida, mesmo que naquele momento você não se identifique tanto. Eu não tenho um relacionamento abusivo, né? Não estou com nenhum problema, né? Mas entrem nos contos como se você realmente, né, estivesse dentro deles, para vocês poderem sentir o impacto que as histórias têm, tá? Então, recebam os contos. Né? Até para mim, eu estava revisando o capítulo dessa primeira parte e lendo e pensando no que eu traria para a gente debater. E aí levei um esporro do meu guia espiritual, ele disse, não é para os outros, é para você. Aí eu parei, fechei o livro, pedi desculpas, voltei a ler e comecei a levar os tapas que eu precisava naquele momento e tomar já fui me desprogramando. Então, né, é sempre para a gente, sempre para você, todos os contos. Se você está aqui e vai ler o livro de capa a capa, é tudo para você. Ah, esse capítulo combina comigo, esse não. É não, meu bem, é todos, todos. Pode ficar tranquila. Seja o momento que você está vivendo agora, seja o momento do passado, seja um aprendizado para você evitar um problema no futuro. Não tenha casa. E aí ela lê a loba, né? Outra coisa que eu queria trazer para vocês, gente, fiquem atentas aos numerozinhos que ela vai trazendo. Os conteúdos que existem. Opa! Os conteúdos que existem nas notas no final do livro são muito importantes. Quem está lendo e não está lendo os conteúdozinhos do final, por exemplo, nesse primeiro trecho ela cita o pós-fácil tem uma história muito interessante. É importante ir lendo e lendo os numerozinhos, tá? Ela traz aqui no pós-fácil as histórias como bálsamos medicinais. E ela explica as tradições de contar a história. Então, leiam também, né? Em alguns capítulos, então, essa parte dos numerozinhos são das notas, né, de rodapé, que ficam lá no final, são muito importantes. Ela cita, às vezes, alguns contos, enfim, mas trazendo para vocês essa atenção. Eu não vou ler La Loba, porque está todo mundo ciente, né? Mas eu acho que agora é a gente realmente explorar essa sabedoria de La Loba, entendendo o que é cada aspecto que ela traz. Né? Primeiro que é um arquétipo, né, que ela coloca inimitável e inefável, então a gente não tem nada semelhante ao arquétipo da mulher selvagem, a essa força, não existe nada parecido. Então, ela não é. A gente tenta colocar algumas semelhanças, né? Como se fosse, por exemplo, parecido com alguma outra energia. Deixa eu ver se eu acho o trecho.
Ele é antigo, atemporal, não pertence à camada da mãe, da virgem, da mulher medial, da criança interior, não é a rainha, a amazona, a amada, a vidente. Ela só é o que é. Então, isso também é uma distorção muito comum que acontece quando a gente começa a explorar a Laloba, é tentar colocar a Laloba numa caixinha que já existe. Ah, ela é a sexualidade livre, como arquétipo da amante. Não é nada disso, gente. Não é. Laloba, ela é o que é, e é uma força dentro de você, dentro da sua psique selvagem instintiva, que fala sobre a sua capacidade de tomar conta de si, né, de impor bem os seus limites, de tomar sua vida, né, ela é sobre estar por inteiro. Ela é a sua capacidade de estar inteira em qualquer coisa que você faça. Seja um relacionamento, um emprego, uma maternidade, é estar inteira. Sem ceder fragmentos de poder a nenhuma pessoa que esteja perto. Porque todas as vezes que você está fragmentada, você está na dor. Então, a nossa busca por estarmos completamente cobertas de ossos, pelos, carne, correndo livremente, é essa visão de estarmos inteiras. E isso na parte mais energética vai trazer o quê? Um corpo emocional saudável, um corpo mental saudável, por isso que ela vai trabalhando ânimos, ela vai trabalhando rio abarro rio, ela vai trabalhando pele de foca, né, trazer um corpo mental saudável, um corpo emocional com a mulher esqueleto, né, trazer o corpo espiritual pleníssimo, quando você se conecta aquilo que realmente reverbera a sua alma, um corpo físico saudável, quando você honra o seu corpo infinitamente, quando você entende a sua sexualidade, a sua expressão. Eu adoro o conto da Mulher Mariposa. Eu amo aquela parte, né? Quem já leu, talvez lembre que ela vem gorda, rechonchuda, dançando como se fosse uma mariposa. E ela é um espetáculo, é um show, tá todo mundo esperando pela apresentação dela. Então, assim, o quanto a gente honra o nosso corpo e tudo que ele é capaz de criar, isso é estar inteira, isso é Laloba. Faz sentido? Outro aspecto que ela traz é, embora esse local transmita imensa riqueza psíquica, na página 45, ele não deve ser abordado sem antes alguma preparação. Também vamos olhar para isso ao longo do livro, né? Por isso que estamos aqui juntas. Não é só simplesmente chegar para uma pessoa que ainda não foi iniciada e querer que ela entenda o tanto que a vida dela tá ruim. Porque às vezes ela não tem força, e é por isso que muita gente pega esse livro e fecha, ela não tem força para tomar as decisões que mudariam tudo. E aí ela simplesmente não tem ainda força para tomar consciência de que ela precisa mudar tudo. Porque vai doer demais. A primeira vez que eu li esse livro, como eu contei no outro encontro, eu estava num relacionamento destrutivo, e quando eu li, eu vi e me identifiquei com a perda dos ossos, e as perguntas que ela faz no final do capítulo bateram como, né, como chicotes. Nossa, eu chorei uma semana. Não tinha terapia na época, não estava fechada para quem pudesse me ajudar. Eu chorei por uma semana. Né? Então, não é que a gente tenha que ter medo de encontrar a loba, porque pode ser que a gente não esteja pronta. Não, se você chegar até ela, você está pronta. Mas vamos com muita sutileza. Né? Então, qualquer reação que vocês tiverem, qualquer emoção que vocês tiverem ao longo do livro, estamos juntas, compartilha, ou me chama no privado, né, ou expressa, né, para o grupo. A gente pode fazer encontros adicionais, encontros de debate terapêutico sem um livro, só para trazer uma dor que seja comum a todas, relacionamento, carreira, dinheiro, energia criativa, o que for. A gente vai criar juntas esse movimento, exatamente por causa desse mergulho que tem que ser feito, mas é preciso estar pronta para mergulhar. Certo? Concordam? Eu tenho me conectado muito com essa ideia do mergulho da água, que eu sou do signo de câncer, então eu já tenho uma tendência aí às águas, né? E tem uma parte aqui que fala, né, de fertilizar a aridez, e eu, só trazendo assim um complemento disso, eu tenho tentado encontrar formas de fazer esse mergulho ser sutil, para eu manter, né, o ritmo, manter esse movimento, não ter nenhum tipo de trava ou de paralisia durante esse processo, né? Então, um dos lugares em que eu mais tenho encontrado esse espaço é no meu banho. Sempre no momento em que eu vou tomar banho, eu tento fazer
momento assim de conseguir canalizar justamente essa questão da água. E hoje, por exemplo, eu fiz isso na hora que eu fui fazer esse ritual. Eu fechei o olho e colocava a mão assim na água gelada, e eu fiquei imaginando, até emocionei na hora, porque eu ficava imaginando que eu estava numa cachoeira. Ficava assim, oh meu Deus, que vontade de estar embaixo de uma cachoeira fazendo isso, né? Mas eu ficava mentalizando isso, que eu pudesse manter isso fluindo em mim, né? Os pensamentos, Ai, tô um pouquinho emotiva, peraí. Eu acho que a palavra que eu usei foi justamente que eu me sentia uma terra seca. E é muito ruim a gente sentir que não está florescendo, né? Nas coisas que a gente gosta, nas conexões. Então, quando eu estava lendo hoje e tentando entender um pouco mais da La Loba, eu fiquei pensando o quanto ela é forte de não... Essa ideia de não ter medo de atravessar essa aridez. Porque sabe que não vai ser um estado permanente, né? É um processo para que isso se torne fértil, para que se torne um espaço que é fecundo, que é abundante. Então, nesse momento do banho, eu pensei muito nisso, que eu queria voltar a me sentir essa pessoa que florescia e que se sentia abundante nisso, né? Que as coisas fluíssem, que essa água fluísse, que eu me conectasse com esse lugar natural de uma forma que eu sentisse que eu estivesse sempre em movimento. Porque é muito fácil, né, a gente se estagnar, a gente se esconder. Eu, tal qual canceriana, é muito fácil eu querer fugir para dentro da concha e ficar ali quietinha e achar que ali vai ficar protegida. E eu não quero ficar me escondendo, né? Eu não quero ficar nesse lugar escuro e com tanto ainda, né, para ser descoberto e ser vivido. E quando eu ganhei esse livro, foi de uma amiga que falou assim para mim, eu acho que você está num momento, e eu acho que ela nunca leu esse livro. Ela não tinha noção, talvez, dessa profundidade, mas ela disse que lembrou de mim quando viu, me presenteou no meu aniversário e falou para mim que ela não me via a mulher que ela achava que eu era se eu lesse esse livro. Ela dizia assim, eu acho que você está tão pequena e eu acho que você não é nada disso. Eu acho que você é muito maior e muito mais potente. E essa versão sua talvez esteja muito abafada nesse seu contexto, no que você está vivendo. Então, eu espero que esse livro te ajude a trazer essa presença, essa voz. E aí eu fui tentando aos pouquinhos, né, e caminhando aqui na leitura, mas assim como acho que a maioria, a gente teve os tempos de estagnação. Não conseguiu dar continuidade. E aí, um ser humaninho iluminado, a Julia, que está aqui no grupo, ela estava lendo, postando esses dias, e isso me cutucou, e eu falei, amiga, eu tô com o livro aqui, eu quero muito voltar a ler, e aí ela foi canal para eu poder estar aqui com o convite, e eu quero muito, muito agradecer você. Júlia, obrigada, porque eu sinto que esse ambiente aqui, ele é um canal para fertilizar esse terreno árido que às vezes acontece, né? E que bom estar aqui, eu estou muito grata por estar aqui, por estar vivendo esse momento com vocês, que eu tenho certeza que isso vai trazer esse movimento que eu estava ansiando, assim, então, muito obrigada. E aí bota uma terapeuta pisciana, ela chora junto. Ai, gratidão, gratidão por ter convidado, gratidão por ter aceitado, gente. É isso, esse livro ele chega nas mãos certas, na hora certa. E é uma honra para mim ter vocês aqui aceitando esse convite. Até para mim, eu prometi às meninas que faria o estudo do livro em julho, enrolei, porque eu também não quero meter a cara e estar aqui levando também La Loba, porque esse lugar também é uma consciência importante, a gente sempre vai estar procurando La Loba, né? Encontrar a voz que faz com que é o grande segredo, não é só encontrar La Loba é a primeira parte. Encontrar La Loba, todo mundo aqui já encontrou, que é questionar a sua realidade, questionar a sua essência. La Loba, ela é essa permissão para olhar diferente.
Mas a segunda etapa é procurar os nossos ossos, e às vezes a gente procura no passado. O que eu gostava antes de casar? O que eu gostava quando eu era mais jovem? O que eu gostava quando eu morava na outra cidade? O que eu gostava antes de ser mãe? E às vezes os ossos não estão no passado. Os ossos estão enterrados de uma forma tão profunda no deserto da psique que a gente nunca acessou. Os ossos, às vezes, eles vão ser ainda canalizados, criados, formados. Eles ainda vão crescer. Então, às vezes, a mulher perde muito tempo tentando resgatar o que ela achava que era verdadeiro, ao invés de permitir que o campo atualize e crie o que é verdadeiro para o agora. Você não está mais naquela cidade, você não é aquela mulher donzela antes do primeiro filho, você não é aquela jovem que morava ali, você não vai resgatar aqueles ossos. Um ou outro talvez faça sentido, mas e como é que atualiza? O programa atualiza o campo. O que faz sentido para você hoje? Talvez você amasse viajar e hoje você gosta de ficar em casa. Talvez você odiasse trilha e hoje você ama. E aí trilha se torna um osso. Está na natureza. Talvez aprender algo novo, você queira aprender a bordar, nadar, surfar, a pintar, a aquarelar, a plantar. Osso é tudo aquilo que faz com que você saia da bolha, que Luana comentou, que você fure a bolha e de repente você esteja no seu mundo interno em completo transe em zen. E aí tem outro aspecto importante desse encontro com a mulher selvagem. Quando a gente encontra os ossos, a gente tem que começar a descobrir a canção. O que é a canção, gente? A canção é a metáfora que fala daquela nossa força, aquele grito, aquela música, aquela melodia, aquele dançar que faz com que a vida mude. Os ossos só começam a se vestir de carne quando a loba canta. Não adianta encontrar a loba, não adianta reunir seus ossos, não mudar sua realidade. Não adianta. Porque você vai ficar num ciclo de autodestruição. A realidade tem que mudar. Por mais que dê medo, por mais que fique inseguro, por mais que você ache que... Por mais. Tem que acabar, tem que matar, porque tem que morrer. E tem que ressuscitar, viver, animar o que é vida. Parir o que tem que ser parido. É aquele projeto engavetado, é aquele sonho, é aquele casamento de milhões de anos, é aquele relacionamento que vai e volta, estica e puxa. Tem que matar o que tem que morrer, tem que dar vida ao que tem que estar vivo. É um hábito, é uma rotina, é uma dinâmica familiar. Não importa qual é o desafio que levou você à La Loba hoje, mas sem uma mudança real, palpável, é só um livro. Muitas mulheres falam, eu li esse livro, Aline. Inclusive uma querida, uma deusa querida, falou, Aline, eu li esse livro, mas é muito viajado, não dá em nada. E ela tá certa. Se você não trouxer uma mudança para a sua vida diante de tudo que você está vendo, tá falando de mulher selvagem para quê? Se quando a sua amiga liga, a hora que quiser, você sai correndo, larga tudo e vai lá acudir uma pessoa que nunca tá para você. Você prioriza todo mundo, menos a si mesma. Você ajuda todo mundo a realizar os sonhos, ganhar dinheiro, menos a você. Todo mundo é importante, menos os seus sonhos. E aí, quando você não aguenta mais cuidar da vida dos outros, você adoece. Que aí, quando você adoece, pelo menos você pode ficar em paz. Não adianta. Não meter um que queime é não encontrar a loba. Tem que meter um que queime e sair tocando fogo em tudo. Não adianta, gente. Eita porra. Tem que. Não adianta. Então, estejam preparadas para as mudanças e o campo que se organize, o universo que atualize e vida nova. Pode falar, Ju. Eu senti muito de falar também que nesse processo de, né, no que queime, principalmente, eu acho que é quando a gente começa a atravessar a aridez.
É onde a coisa vai com o chicote vai começar a estralar, porque você vai ter que começar a lidar com o que tá queimando. Você vai sentir o calor também, né? Do fogo. E eu acho que uma coisa que o conto da La Loba traz, que eu falo até por muita autoidentificação, é a questão das camadas, né? Você vai juntando os ossos para depois trazer o canto, para ir fazendo a pele. E eu acho que a gente, nesse meio do caminho, que eu até senti muitas aqui fazendo, a gente perde um pouco do autorrespeito pelo que a gente está passando, pelo que a gente está atravessando. Quando até a Aline estava lendo do rolê do como a gente fica quando a gente está desconectada da mulher selvagem, eu me identifico, eu me identifico. Só que, e eu também, eu me identifico. Só que hoje até ouvi um sermão de uma amiga de que, tá, mas e o que você está progredindo? Você está identificando? Você está identificando que só de você estar, a gente que está aqui, só da gente estar aqui, da gente estar fazendo esse movimento, da gente estar com esse interesse, será que a gente está tão xoxa capenga assim? Será que a gente não está só atravessando uma aridez e achando que a gente está xoxa capenga? Porque é denso atravessar a aridez? Então, acho que a gente não pode, no meio desse processo, perder o autorrespeito pela gente, de ver que às vezes o que a gente está achando que é queda é, na verdade, você subindo. Só que sim, tem pesos ali para você ir lidando, mas você não tá caindo, você tá subindo, sabe? Perfeito, perfeita colocação. É ciclo. Estar com La Loba é ciclo. Tem etapas. Primeiro ela cata ossos, depois ela monta o esqueleto, depois ele se cobre de carne. Respeitar as etapas é muito importante. Dar tempo. Existem questões que é preciso tempo e vocês vão enfrentar esse tempo. E aí a grande sabedoria de estar nesse mundo interno, de ter esses vazios, de ter essas pausas, de ter esses hobbies, de ter uma boa noite de sono, um bom banho quente, como a Laura contou, esses momentos seus de ritualizar o que lhe é verdadeiro, né, de fazer o seu ritual para Deus, para os deuses, né, crístico, ayahuasca, esses momentos são muito importantes para você entender para onde o pêndulo está indo. Porque não é só ação, fúria e conquista, e não é só inércia. E como é que eu equilibro, Aline? Intuitivamente. O campo sabe, gente. Seu campo sabe. Você é um ser milenar. Não está passando por novidade nenhuma. Toda mulher que está aqui se conectando a esse livro agora, que está se conectando a esse despertar, que está questionando o sistema, a gente está tudo voltando para tocar fogo em tudo. Não é a primeira encarnação de seu ninguém. Então, assim, estamos todas trazendo uma força, estamos todas recebendo da nossa ancestralidade, né, da espiritualidade, como cada uma acredite a seu modo. Então, usem a intuição, sintam, conversem. Às vezes o universo vai falar por uma amiga. Às vezes a resposta que você precisa vai vir no trecho do livro. Como eu faço com esse livro, eu abro esse livro quase todos os dias, como trechos para ler diante do que eu estou vivendo, de alguma pergunta que eu tenho. E sempre sai uma verdade. O universo ele se comunica o tempo todo de infinitas formas. Mas estejam prontas para as ações, né, para a intensidade. Porque essa sabedoria ela é muito grande. Ela até cita, né, se uma mulher conseguir manter o dom de ser velha quando jovem, jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Jovem quando velha, velha quando jovem. Olha que forte. Nós somos jovens e a gente acessar uma sabedoria profunda, a sabedoria da que ouve o vento, a que ouve o sussurro da mata, a que escuta a lua. E quando estivermos velhas, acessarmos a leveza da jovem, a alegria, isso que Júlia falou, reconhecer da nossa jornada. Jovem quando velha e velha quando jovem. Então, ela traz algumas boas perguntas, né? Hoje, La Loba, dentro de você, está recolhendo ossos. O que ela está recriando? Ela é o self da alma, a construtora do lar da alma. Ela loace a mano, ela faz e refaz a alma à mão. O que ela está fazendo para você? Qual parte da sua vida está sendo recriada hoje?
Existem algumas boas perguntas enquanto escolhemos a canção. O que aconteceu com a voz da minha alma? Quais são os ossos enterrados na minha vida? Página 51. Em que condições está meu relacionamento com o self instintivo hoje? Quando foi a última vez que corri livremente? E fiz o que quis? E saí e fiz o que eu quis. O que eu quis, sem dar explicação para ninguém e sem ter porquês. Fiz e ponto final. Como posso fazer com que a vida volte a ter vida? Tem alguma parte da minha vida que está vibrando morte? E a gente volta para aquela descrição, né? Xoxa, capenga. Para onde foi La Loba? Ela passou e foi embora? Você sentiu uma cauda passando assim no meio da sua sala e você se perdeu? Tá tudo bem, ela deixa rastro. Volta a seguir o rastro. Volta a seguir as pegadas. E como ela termina, né? Está querendo ajuda psicanalítica, vai recolher ossos. Tá, na cara. Tá se reconstruir. Não importa quem você é, o que você está vivendo, o que você está passando. Você está o tempo inteiro sustentando a energia, né? O presente é o passado manifesto. Essa sua versão do agora, ela foi vibrada pela versão do passado. Ela é só uma entrega. Eu viajo muito, né? Eu tenho uma vida, um perfil mais nômade, apesar de hoje ter a minha casinha que fica mais geralmente vazia. Então, quando eu viajo para uma cidade, geralmente tudo que eu sinto nessa cidade, eu intencionei, escrevi, ritualizei, né? Fiz a minha lista dos 11 aí no passado, e aí eu recebo. Se o presente é o passado manifesto, o que eu estou desejando então? Quem vocês estão querendo se tornar? Dentro da sua visão limitada do hoje, docemente limitada. Quando você projeta a sua vida daqui a 3 anos, quem é você? Você está vivendo onde, morando onde, amando, sabe? Quais são seus hábitos, quais são seus valores, quais são seus princípios, como é seu relacionamento? Você está esculpindo a sua alma como? Fazendo mais do mesmo? Daqui a 3 anos vai estar exatamente igual, tudo a mesma coisa? Já está assim há 10? Se não escolher essa mudança, se não começar a lapidar, esculpir, ir lá, um pontinho por pontinho, dia após dia, daqui a 3 anos vai estar igual, viu? Não sei se vocês conseguem perceber. E é assim que a gente vê as nossas ancestrais, às vezes. Uma vida inteira. Vivendo do mesmo jeito. Reclamando das mesmas coisas. Clamando 2 vezes. Então, encontrar a loba e dar o basta agora não é para sua versão do agora. A sua versão do agora não vai sofrer nada, não. É para libertar a sua versão do futuro. É para você, no passado, no futuro, quer dizer, respirar fundo, olhar para o seu pôr do sol e dizer assim, querida versão do passado, você é fantástica, muito obrigada. Eu sei que foi difícil, você aguentou um bocado, mas valeu, viu? Verdade, vejo geração anterior, minhas ancestrais. E se a gente não for colher ossos, vai fazer igualzinho, porque a força ancestral é um negócio puxado, viu? O campo ancestral é muito forte, vai repetir igual. Você só vai atualizar as coisas. Mas se você olhar os padrões, os mesmos. Um relacionamento que silencia, um homem infiel, ou uma mulher infiel, sem ser valorizada, sem ter tempo para fazer tudo o que ama, igual a sua mãe, igual a sua avó, fazendo escondido, né, feito ela fala no começo do livro, né, na parte profunda
Elas não podiam pintar, mas pintavam mesmo assim. Não podiam se reunir, mas se reuniam mesmo assim. Aí quando olha, você tá nos dias de hoje, sabe? Pintando quando a casa inteira dorme, e aí você pega um papel e rabisca alguma coisa. Você só atualizou o cenário, mas o padrão psíquico é o mesmo. Conseguem ver? Adorava dançar, mas aí não dança na frente dos outros, tem vergonha, igual sua ancestral. E você vai perpetuando. E ensinando a sua descendência a fazer igual, porque se você se curvou, você que é grande se curvou, como é que você olha para sua filha e diz que ela é forte o suficiente para dar um basta? Fica um silêncio. Cada lapada. Acabei de pensar nisso. Que lá. Também, essas horas da noite, dando esses tapas na gente, tá doido. Caladinho. Não era um grupo de acolhimento, não? Eita porra. É a segunda eita porra do grupo aqui, ó. Eu acho que a frase de hoje é eita porra, viu? Mas, assim, tá pra mim também já, hoje, antes do grupo eu fui caminhar na praia, quando ela tava surtando, eu digo, peraí, calma devagar, muita calma nessa hora. Mas gente, tem que ter, não tem outro caminho. Eu gostaria muito, eu atendo muitas deusas passando por desafios muito profundos, que são parir a si mesmas, parir a nova vida. E o que é um parto? Aqui, as meninas aqui que são mães, eu não sou. Um parto é um negócio que só vai pra frente, minha gente. Você vai fazer o quê? Vai parar na metade e dizer, peraí que tá doendo? Não tem o que fazer, aguenta e vai até o final, que vai dar bom. E existem alguns processos que a gente tem que enfrentar, algumas rupturas, algumas mortes, alguns bastas, algumas mudanças de cidade, de vida, de rotina, de emprego, de relacionamento, que vai ser um parto da nova vida. E serão algumas horas desafiadoras. Mas não dá para ir para trás. Não dá para voltar. É para frente, aguenta, grita, chama, pede ajuda, pede anestesia e continua fazendo força. E força. O que o médico grita quando a mulher tá parindo, né? A médica, força! É isso, gente, é força. Fazendo uma analogia a essa questão do parto, esse ano eu passei por um processo muito de cura, assim, porque eu sou mãe, eu tenho uma filha de 8 anos, né? Então já pegou aqui na lapada só do minha filha ser mulher. E aí a gente já entra nesse cenário aqui que a gente está conversando, né? Mas essa questão do parto, eu nunca havia me perdoado por não ter tido um parto normal, natural. Eu havia projetado e me trabalhado psicologicamente, né, desde o início da gravidez. E aí, no final, não deu, né? Fiquei muitas horas em trabalho de parto, contrações, e sentindo muitas dores. E, no final, tive que recorrer a uma cesariana. E isso me atormentou por 8 anos. Porque eu não me perdoava, me achava menos mãe, me achava menos mulher. Ah, porque minha mãe, porque minha avó, que teve 8, minha mãe que teve 4, e eu com uma não consegui parir ela naturalmente, então eu me martirizava muito por isso. E aí esse ano eu já tive um processo na terapia de escrever uma carta para a minha versão, enfim, trabalhei essa questão. E aí eu levo muito isso que você acabou de falar, eu sempre trago essa ideia do parto para situações da minha vida em que eu penso assim, eu preciso passar por isso, e eu acho que a coisa mais impactante da minha vida foi ter vivido, de fato, um parto. Então, o que é essa situação diante daquilo que eu já enfrentei, diante daquilo que eu já superei, diante daquilo que eu já curei em mim? Eu posso agora viver outros partos na minha vida, eu posso ter renascimentos de mim mesma e também dar luz a novas coisas, né, que podem vir de mim. Então, essa ideia do parto, hoje, ela já vem num lugar muito feliz para mim, quando eu penso isso. Antes era um lugar de sombra mesmo, sabe? Eu nem acolhia a maternidade que existia em mim.
Eu me considerava muito pequena, né? Não era uma boa mãe como eu deveria. Que loucura, né? Mas depois que eu aprendi a acolher e perdoar essa ideia que eu havia criado, assim, de mim, hoje eu consigo pensar exatamente nesse sentido. Quando eu penso, por exemplo, eu comecei a fazer terapia cognitivo-comportamental em janeiro. E quando completou 9 meses que eu estava realizando, foi quando eu fiz essa carta, né? E aí, imediatamente, eu pensei, meu Deus, eu tô parindo outra versão de mim, eu tô renascendo aqui agora, porque eu tô curando uma versão minha. E agora, pronto, ela vai ficar lá no lugarzinho dela. Tá tudo bem aquela Elora lá. E aí, na carta, eu dizia isso, que tá tudo bem, isso que você tá vivendo, vai ser difícil isso que você tá passando, mas pode ficar tranquila, eu tô 8 anos aqui na frente, deu tudo certo, você é uma ótima mãe. Então, sim, essa conversa que eu tive foi muito importante, porque hoje eu vejo o parto diferente. E é muito especial pensar assim, eu sou mulher, eu tenho isso natural em mim, eu posso fazer isso de várias formas, pode ser na água, pode ser em qualquer ambiente, isso não vai me fazer menos mulher, isso não vai me fazer menos mãe, né, digamos assim, mas não no sentido materno agora, mas pensando no parto como mulher, né? O que a gente pode parir, o que a gente pode descobrir, o que a gente pode resgatar, o que a gente pode fazer morrer para nascer também, né? Então, eu me conecto muito com isso, com essa fala, com o sentido do parir, né, que está sendo falado aqui, porque é mais um lugar em mim que era muito negligenciado, muito usurpado socialmente, não havia rede de apoio. Quem dera se eu tivesse uma tribo do meu lado, uma aldeia, né, que pudesse estar do meu lado naquele momento e falar: minha irmã, tá tudo certo do jeito que vier, só tem que estar com saúde e você tem que estar bem, faça o que você precisa no seu ritmo. Eu não tive isso, né? Então, como é importante a gente ter, né, pessoas que nesses processos de parto, independente se é visceral do corpo ou se é de outras formas, como é importante a gente ter essa nossa aldeia, essa nossa rede de apoio aqui juntas, né? Para outros partos que virão e mais uma vez aí encontrando nossos ossos, né? Então, essa ideia do parto, ela mexe muito comigo, mas que bom, hoje, num sentido muito feliz, num sentido muito de acolhimento, assim, porque antes... Por quê, né? Por que a gente faz isso com a gente? Mas o importante é a gente se curar também, né? Durante a jornada, se entender, se conectar. Eu me perdi muito, andei muito tempo confusa, vagando a esmo aí, nos caminhos sem saber o que era, o que não era. E aí hoje eu não olho para essa jornada com esse olhar de, eu perdi tempo, por que eu não fiz antes? Mas isso que você falou, Aline, agora, o que eu quero fazer hoje, pensando já para daqui 3 anos, para a minha versão de quando eu já estiver com os meus 40, 50, que a minha mãe, que a minha avó não fez, não soube. Será que elas tinham uma rede de apoio com elas? Eu comparava muito a minha ideia do parto com o delas, mas como elas sofreram sozinhas. Elas não tiveram suporte emocional, físico. A minha avó pariu sozinha numa fazenda, segurando a corda, presa na viga. E eu romantizando isso, achando incrível, sem nem ter ideia do que ela passou, da história, do sofrimento. E aí eu pensei, meu Deus, e eu aqui me fazendo menos mulher, e olha o que ela viveu. Olha o que essa mulher passou sem ter uma pessoa ali do lado. Tinha uma parteira ali naquele momento, mas ela estava sozinha no final das contas, ela e o corpo dela. E minha mãe também sofreu muito em todos os partos, e eu nunca tinha tido a pausa, a conversa, de saber, de perguntar. Eu só olhava e dizia, nossa, que linda, teve 4 filhas, parto normal, e tá aí, maravilhosa, né, mãe? Aí um dia eu perguntei para ela, falei, mãe, como é que foi quando a senhora me pariu? Me conta detalhadamente. Ela chorou tanto. Ela falou, eu nunca chorei, porque eu nunca contei sobre isso para ninguém. É a primeira vez que eu falo sobre como foi.
bom que foi comigo, que bom que eu te perguntei isso, que bom que a senhora me contou. Foi cura, foi extraordinário esse momento para ela também. Então é aquilo que a Julia falou naquele momento também, né? A gente olha também para a ancestralidade, a gente também ajuda elas, a gente também acolhe elas. E como eu tenho visto minha mãe se transformar nesses atravessamentos que eu tenho vivido e que eu trago elas juntas, assim, falo, mãe, vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Ai, gente, eu falei muito aqui hoje, né? Mas assim, eu tô tão feliz nessas partilhas. Né? Que linda. Gente, eu quero aproveitar a história, né, a sua história, e seu compartilhar, para trazer mais uma consciência importante. O sistema sempre coloca as mulheres para darem conta sozinhas. Eu sou veterinária, né? Eu sou médica veterinária por formação. Só existe parto. Ninguém faz parto agendado. A não ser que o animal esteja muito doente. Né? E eu era veterinária de gado. Então, assim, a vaga entrava em trabalho de parto. Se ia virar uma cesárea, era uma evolução dela não conseguir o normal. Mas não era culpa da vaca. Dizia, nossa, essa vaca é incapaz de parir normal. Provavelmente ela tinha parido um monte, naquele dia a lua estava ruim. Ninguém ia investigar o porquê que a vaca não. Então, o parto na mulher é uma construção social. Em que, primeiro, mulher que paria normal era uma mulher irresponsável. E aí teve um surto da cesárea. E aí começou a dar muito ruim. E aí a cesárea começou a ficar muito caro. E aí, tá muito caro para mulher cesárea, vamos botar todo mundo pro normal. E aí começou outra alienação pro parto normal, como se algum parto fosse anormal, fosse antinatural. Não é cesárea e natural. Gente, não existe dois tipos de parto. Minha opinião é bem ácida. Só existe parto. Se o parto for... tem tanta mulher que quer cesariana porque não quer sentir a dor, não chega no hospital com o bebê no braço. Cada criança vem do jeito que tem que vir. Estamos na era de aquário, que eu deixei ele que caiu. Estamos na era de aquário, espiritualidade e ciência vão se unir. A vacina vem para o nosso bem, mas toda a tecnologia que fez com que a cesárea se torne uma cada dia mais segura é do mal. Gente, é tudo luz. E se você pode não sofrer, a partir do momento que você tem apoio, mesmo que seja no parto da sua alma, a dor não é necessária. Vocês veem, por acaso, no conto de La Loba, quando ela está criando, porque vocês vão ver no livro que tem uns contos que Clarissa bota pesado, que chega a pessoa ler, parecendo um terror. Tem uns continhos cabulosos. Na Evasalisa mesmo, na Evasalisa não, Sapatinhos Vermelhos, tem uns continhos pesados. Lá de Orona Afoga os Filhos. Então, assim, tem uns contos pesados. Vocês veem ela narrando no livro assim, e então ela cantou, e aí a criatura começou a se vestir de carne, e uivou, e chorou, e gritou, e esganiçou, e esperneou, e estava sofrendo. Não tem isso, não. A dor, ela é o nosso apego, ela é o medo, ela é a necessidade de aprovação, de validação ancestral, a dor, ela é a insegurança, ela é a falta de conexão com o fluxo, ela é a falta de conexão com a energia superior, a espiritualidade, o divino, o cosmos, como você queira chamar. Isso é dor. Mas ela não é parte do processo. Aceitar receber ajuda num parto, de uma equipe médica, que vai fazer o que tem que ser feito, e aceitar receber ajuda no parto da sua alma, são a mesma coisa. Recebam ajuda. É um chá, é um cafezinho, é o colo de uma amiga. Às vezes sua amiga não vai entender de jeito nenhum o que você está vivendo, porque nem você sabe explicar. Como é que você explica um parto? Você vai olhar para ele e vai dizer, ai. Mas ela vai botar a mão ali e tentar fazer uma massagem. Ela vai botar um cafezinho, ela vai te levar para um parque, ela vai te levar para um pagode, para um sambão, para um forró, para você dançar, desopilar um pouquinho e voltar para o eixo. Movimentar corpo, expressar a essência. E é isso, é o propósito dela ali. E aí, quando olha aquele momento do parto, caminhou, o parto evoluiu um pouquinho mais, você aguentou uma dilataçãozinha um pouquinho maior. Então, não é solitário. Não precisa ser doloroso, você não veio para isso. Tem partes que só você pode fazer. Mas você pode sim receber ajuda. Então, busquem esse self selvagem, né? Busquem essa conexão. E, Deusa, lindo o seu relato. Lindo, lindo, lindo. Né? Eu acho que se abrir aqui para outras deusas também, e tá a minha mãe aqui, né? Mãe, dá boa noite para as meninas conhecerem.
E cada história tem o seu relato cada vez mais forte, né? Então, que bom, fico muito honrada pela partilha. Mais alguém quer comentar? Olá, meninas, boa noite. Eu cheguei assim a me emocionar Elora, com a sua mensagem, vamos dizer assim, porque eu também passei por um processo muito parecido com esse seu e me identifiquei bastante, entendeu? É que eu tive minha primeira filha, depois eu tive gêmeas. E as gêmeas não nasceram de 9 meses. E eu me senti muitos anos culpada porque eu não consegui ter minhas filhas de 9 meses. Entendeu? Então foi uma dor assim muito grande, sabe? Porque eu não consegui. Então, assim, é um processo, né, que a gente precisa trabalhar muito, né? E um aprendizado muito grande, como a Aline falou, a gente querer saber o porquê, é a gente procurar o que há de melhor na gente, para a gente se identificando, né, com a nova realidade. E o que eu podia fazer, eu fiz. Entendeu? Porque mais além do que aquilo eu não podia mais. Aí eu comecei a entender realmente como é tão grande esse processo e realmente que dói muito. Eu me identifiquei muito, só tenho a lhe agradecer e falar para as meninas também. E para minha filha, Aline, que faz parte desse processo. E a gêmea lá sou eu, minha gente. Imagina duas de mim, vocês iam aguentar. Minha irmã gêmea tá na espiritualidade, mas ó. E aí trazer esse olhar para vocês também. Estar conectada à La Loba é também entender até onde seu corpo vai, até onde você precisa de ajuda. Até onde você aguenta. Como Dalila contou no começo, chegar para a irmã dela e falar, tipo, isso também é La Loba, isso também é self selvagem. Self selvagem não é ter força e meter lá e calma. Então, vocês entendem que o quanto são distorções sobre o self selvagem e todas culpabilizam a mulher? Porque no sistema não olha e diz assim, o que a gente poderia ter feito para que essa mulher estivesse melhor nesse momento do parto de si mesma ou do parto de um filho? O sistema diz, o que você não fez para parir o seu filho assim? O que você não fez para conseguir um namorado, um marido, um emprego, um corpo? Então, não importa o que seja, sempre culpabiliza a mulher. Então, chega, isso acaba aqui. Um dos comandos da constelação é tudo como deve ser. Foi como tinha de ser. Gente, parto e morte é o que é. Ninguém morre no dia errado, ninguém nasce no dia errado, do jeito errado. Por que a gente tem essa paranoia que colocaram na cabeça da mulherada? Você já viu alguém? Não tem essa, a gente tem esse consenso de que todo mundo morre no dia que tem que ser, como deve ser, né? Gente, nasce é do mesmo jeito. Sinto muito informar. Ninguém nasce no dia errado, a gente faz uma mapa astral. Nem a hora errada a gente nasce, minutos. Bem, hoje a gente acabou ficando um pouco mais longas, e era o primeiro, eu imaginei que fosse, até porque eram dois, né? Então, eu acho que fica mais interessante mandar a DNB para vocês amanhã, deixar vocês integrarem, não mexer mais. Até porque o campo está ativado o tempo inteiro, vela queimando aqui, energia estelar ativada desde o comecinho. Então, deixar vocês integrarem, ativarem, né, e escreverem, respirarem um pouco depois de tanta informação. Aí estamos aqui há 2 horas. Para mim passou rápido, não sei para vocês. 2 horas inteiras. Mas amanhã, então, eu vou enviar no grupo os áudios das desprogramações, da desprogramação, na verdade, é porque pega a introdução e essa outra parte. E como a gente tinha conversado na introdução, a DNB que eu faço é a DNB que eu faço para mim, quando eu estou lendo esse livro. Então, geralmente eu vou lendo e aí vou pegando fragmentos e tudo que bate eu vou me desprogramando. Então, se uma mulher conseguir manter esse dom de ser velha quando jovem, jovem quando velha, ela sempre saberá o que vem depois. Em todos os lugares em que eu não estou permitindo que a minha sabedoria seja acessada, em que eu não estou permitindo que eu acesse, né, a força de ser jovem quando velha, velha quando jovem, eu libero agora, sim. Então vai ser bem nos termos do livro, tá?
Então, eu vou estar usando trechos dele, inclusive, alguns fragmentos, tem alguns comandos mais longos, porque está o trecho inteiro. A diferença é que eu fui lendo e ao invés de só me desprogramando, eu fui anotando tudo que eu fui sentindo. Combinado? Vocês estão se sentindo bem? Tá todo mundo bem? Viva La Loba! Sim. Mulherada forte! Tá todo mundo eita porra hoje. Mulherada forte. E hoje é só o começo, que semana que vem, ou na quinzena que vem, a gente vai pegar a Barba Azul. E aí, Barba Azul, meu bem, quando os irmãos vêm, estraçalham o Barba Azul, é o que tem que ser. A gente tem que chamar a parte profunda da psique para mutilar, destruir, trucidar o que estiver causando dor e sofrimento. Então, né, quero que todo mundo lendo Barba Azul, acessando as informações, tem um podcast que está lá no grupo, que acho que foi, quem foi que compartilhou? Foi da Lina que botou o link? Acho que foi, não foi, amiga? Foi, amiga, foi. Então, tem um podcast lá também para quem quiser ir acompanhando. E vamos compartilhar. Eu vou compartilhar minha tela de novo, para a gente fechar o campo com aquela meditação. Então, vou respirar fundo. Respire. Mais alguém quer comentar? Para encerrar. Ó, para quem não conhece, esse aqui é o perfil da Stellium no Instagram. E assim, tem alguns Stellaris Songs, outros Sound Healings. É só procurar Stellium, tá? Veio, eu tenho 80 inscritos, tem 700 visualizações nessa musiquinha. Então, podem usar à vontade. Né, tá precisando de um pouquinho de respiro, tá precisando tomar um cafezinho no meio do expediente de Olá, trabalho. nós somos o Instituto. Coloca o Stellaris Song e sente a energia ser ativada no campo, tá, gente? É pra nós. Relaxa. Instituto Stellium, e este é um dos nossos Stellaris Songs. Encontre uma posição confortável, concentre-se na sua respiração e relaxe ao som da melodia.
Gratidão. Gratidão a todos vocês, gratidão pela presença. Energia boa, muito obrigada. Eu não tirei o print, mas queria pedir para vocês comentarem no grupo, né? Para incentivar quem não veio. Tá bom? Boa noite, boa noite. Boa noite, Tchau, boa boa noite. Boa noite. Então, Boa noite. bom descanso.